E aí, caros, tudo bem? Aqui fala Márcio Bezerra, analista de sistemas. Então, hoje nós vamos explorar um pouco da versão preview do GPT-4 Turbo, que veio com algumas coisas bem interessantes. Dentre elas, um contexto bem maior. Nós vamos aqui fazer um exemplo rápido que vai trabalhar com o contexto também. E nós vamos explorar um pouco que até a gravação desse vídeo, essa nova versão do GPT da OpenAI, ela estava em versão preview. Outra novidade bastante interessante é que os dados já estão no ano de 2023. E isso para mim é muito importante. Como nós sabemos, o ChatGPT antigo e tudo que vem da API da OpenAI eram dados até meados de setembro de 2021. Então, sem perda de tempo, nós vamos fazer aqui em Angular, para a gente brincar um pouco com Angular. Então, nós vamos iniciar, inclusive, com a instalação do Angular, que já está instalado no meu sistema, mas eu vou explicar rapidamente como é que você instala aqui. Você vai em angular.io, bem aqui em Docs, você procura aqui Setup, e aqui em Setup, descendo, você tem aqui a instalação do Angular, npm install -g @angular CLI. Você pode colocar só i aí no lugar de install também. É o que nós vamos fazer aqui. Primeiramente, você precisa, claro, ter o Node instalado. Nós não vamos abranger a instalação do Node aqui. Node-version, a versão que eu estou utilizando é a 20.7.0, mas eu acredito que isso não vai diferenciar em quase nada aqui no exemplo que nós vamos fazer. Qualquer versão que você esteja utilizando aí, que não seja muito antiga, irá funcionar. E a versão do NPM que eu estou utilizando é essa aqui. Então, para instalar o Angular, npm i ou install, como você queira, -g, como já está aí, angular/cli. A instalação é bem rápida, inclusive aqui como última mensagem, caso você queira contribuir para os desenvolvedores, você pode utilizar o comando npm fund. Nós vamos para uma pasta aqui, deixa eu limpar a tela, né? Vamos para uma pasta aqui, projects Angular, que eu tenho aqui. E se você digitar o comando ng, se eu não me engano é -help, ng, lógico. Então ele lista aqui para você os comandos mais importantes do Angular, sempre iniciando com ng. Você tem ng-add, analytics, build, que nós vamos utilizar provavelmente aqui. Muitos nós não vamos utilizar. Nós vamos utilizar o ng-new aqui, para criar um novo projeto. Então eu já aumentei aqui as fontes, deixa eu aumentar mais um pouco. Vamos ng-new, vamos criar um novo projeto. Vamos chamar com esse nome mesmo, já estava fazendo um teste aí. ChatGPT 4 Preview. Se for a primeira vez que você está instalando o Angular, talvez ele pergunte sobre completions. Você vai dizer que sim, que ele vai lhe ajudar no console a você dar um tab para ele completar para você. Ele vai perguntar sobre políticas de privacidade do Google. Então você vai responder o padrão mesmo, você vai dar um enter. Você precisa também ter o Git configurado. Caso isso não tenha sido feito, ele vai pedir para você colocar seu username e seu e-mail lá do Git, aquela configuração global do Git. Aqui ele está perguntando se eu quero utilizar rotas, apesar de nós não precisarmos nesse exemplo, eu vou colocar sim, só que se a gente precisar já vai estar disponível aí. Eu gosto de utilizar o SAS com SCSS. E aqui ele já finalizou a criação do projeto, e inclusive ele está dando uns hints de configurações de Git. Se você não tiver nem o username e nem o e-mail configurado, ele vai dar um erro aqui no final, você vai precisar configurar nesse ponto aqui. Outra coisa que eu esqueci aqui na parte também de setup do site é que ele diz que se você estiver utilizando o PowerShell, né, você vai executar esse comando. Não é o nosso caso. Vamos limpar e entrar na pasta da aplicação. GPT, pronto. Vamos abrir com code, nós vamos programar aqui com code. Ele já abriu aqui, eu já andei aumentando as fontes, o que ele está dizendo aqui. Ok. As extensões que são aconselhadas você utilizar com o Angular são essas daqui. Dentre outras coisas como Auto Close Tag, Auto Rename Tag, que são utilidades, são bem úteis para trabalhar com HTML, nós temos a principal aqui que é o Angular Language Service, que você vai instalar essa extensão aí. Bom, aqui nós vamos criar uma coisa bem simples, praticamente, nós vamos brincar aqui um pouco com o Angular. Eu não vou aqui explicar muito sobre a estrutura, quer dizer, eu não vou focar nisso. Eu pretendo fazer aqui um curso de Angular completo, vai depender desde o início até a criação de uma aplicação, vai depender aí dos pedidos. E nós vamos, inclusive, atualizar o próprio arquivo mesmo inicial do Angular, que inclusive nós vamos executar para ver se está tudo ok. Então, para executar uma aplicação Angular, você digita ngserve ou ngs. Você também pode ir aqui no package.json, Ctrl P para eu abrir aqui.
e procurar aqui os comandos, e que você vê aqui o start, que é o mesmo comando que nós estamos utilizando. Então você pode também digitar npm run start. Mas vamos no NGS, que é mais prático. Ele está perguntando aqui que a aplicação já está sendo servida na porta 4200 e está perguntando se eu quero abrir um navegador. Vamos fazer isso. O template básico mesmo do Angular é esse aqui. E nós vamos até tentar colocar, vai ficar meio chato aqui, porque as fontes estão grandes. Tentar colocar lado a lado aqui, para ver se a gente vai conseguir fazer isso, né? Colocar isso aqui lado a lado para a gente ver as diferenças no layout aí. Porque nós vamos modificar aqui o layout. Bom, vamos começar apagando tudo que tem aqui. Tudo não, porque eu gosto de deixar... Deixa eu dar um Ctrl B para abrir mais aqui. Vamos fechar aqui o console também. Ok? Eu gosto de deixar esse route outlet aqui, porque pode a gente precisar depois. Se bem que você pode apagar se quiser também. Apagando tudo aqui, vamos salvar. Como você vê, a página ficou desse jeito, totalmente limpa mesmo. Vamos criar uma interface básica aqui, em que o usuário... Vamos ter um prompt, uma textiária para o usuário digitar a pergunta. E vamos ter uma lista embaixo, que é a resposta. Inclusive, nós vamos trabalhar com o contexto aqui, que é muito importante. Ou seja, o que é o contexto? Se você faz uma pergunta para IA, então ela responde aquela pergunta. Mas se você fizer uma próxima pergunta relacionada à anterior, se você não tiver o contexto, ela não vai saber do que você está falando. Por exemplo, se você perguntar quem é a produtora, a fabricante do Windows, então ele vai responder Microsoft. Na próxima pergunta você vai perguntar quantos funcionários tem ela? Ela, viu? Então esse ela aí ele vai dizer assim, de quem você está se referindo? Porque ele não sabe, ele perdeu o contexto da pergunta anterior. Então é por isso que o contexto é importante também. Vamos começar aqui fazendo uma div para englobar tudo. Vamos criar aqui duas divs. Estou pensando na hora aqui. Vamos criar uma div aqui. Essa div de cima, a gente vai colocar coisas referentes à pergunta. Então, por esse motivo, nós vamos precisar aqui de um label. Que eu vou colocar até um texto pergunta mesmo, bem simples. O exemplo é bem simples e rápido. Aqui no text area, a gente vai retirar esse nome que ele coloca. Vamos salvar aqui para ver como é que tá ficando. Ó, então tá horrível, eu sei. Vamos já dar uma ajeitadinha aí. O foco não é nem layout aqui. Vou colocar 100 colunas só para ele aumentar mais um pouco, não ficar muito aí. E aqui eu vou colocar 30 para ele descer. Acho que nem precisa, né? Pode deixar 10 mesmo aqui. E aqui a ideia é que nós vamos criar uma lista em que você pode fazer da sua maneira. Eu optei por colocar aqui DD e DT. DT e DD, aquelas tags HTML, né? Então a gente vai colocar aqui um DT, que é uma pergunta. E vamos colocar aqui um DD, que é uma resposta. Você viu que já está tudo aparecendo ali, horrível, mas está tudo aparecendo. E vamos utilizar o bom e velho strong aqui para que a... Opa! Achei que eu tinha copiado. Pergunta, pronto. Parece que eu estou sem um Ctrl C aqui. Bom, a pergunta ficou em negrito, a resposta ficou assim, então... Vamos agora trabalhar um pouquinho no layout, só porque tá... Ah, sim, nós vamos precisar também de um botão aqui, para que o usuário possa enviar a pergunta. Então vamos chamar o rótulo dele de enviar mesmo. Então ficou tudo numa linha só. Eu poderia usar um flex aqui, mas nós vamos mesmo... Vamos criar aqui uma classe, eu vou chamar aqui de container question, né? É o container que vai ficar a pergunta. Eu vou ter que abrir aqui para a gente... Aqui é o arquivo de estilo relacionado a esse arquivo que nós estamos modificando. É o arquivo SAS. Eu ia limpar, mas não tem nada aí. Melhor. Inclusive o template inicial do Angular é bem feio mesmo. Ele até nem segue boas práticas. Ele coloca o CSS misturado lá com o código. Aqui nós vamos inicialmente mudar algumas coisinhas apenas para não ficar tão... Deixa eu ver onde foi que eu coloquei essa classe. Coloquei aqui. Então nós vamos colocar aqui, para abranger tudo, nós vamos criar aqui um container que vai ser geral, vai ser para tudo. Então inclusive nós vamos criar aqui também um container. E eu já vou colocar isso aqui dentro. Pronto, não mudou nada porque nós não escrevemos nada. Porém nesse container aqui, a gente vai colocar um... Tá tudo muito colado. A gente vai colocar um padding para separar um pouquinho as coisas. Eu vou colocar um pad aqui de 10. Olha, ele já deu uma separadinha, como você está vendo ali. E como as fontes são muito pequenas, talvez você não esteja enxergando aí, eu vou colocar aqui um font size de
1.2 RAM. Deu uma aumentadinha, a gente pode até aumentar mais um pouco. De maneira que não destrua muito, eu acho que dá para ver aí. E nesse question que nós atribuímos a essa parte de cima, nós só temos um item de cada componente. Então, não precisamos nem criar classes para ele. Basta se referir ao tipo de componente que já vai dar certo. Então, por exemplo, nós temos um label lá. Então, eu vou colocar só label aqui, que eu já estou me referindo à única label que tem ali. Não é bem uma boa prática, mas como é um exemplo rápido, eu vou colocar ela... Poderia usar flex, como eu já falei. Eu vou colocar um display block aqui apenas para que ela fique em cima, né? Então, ela vai cair, porque ela vai bloquear tudo que tem aqui do lado. E também um margin bottom, como um 10px, porque está muito junto, ela está muito grudada com a caixa de texto ali. Bom, e aqui no text area nós vamos fazer basicamente a mesma coisa. A gente vai chamar aqui o text area, onde eu vou colocar... deixa eu ver se meu Ctrl+C está funcionando, né? Porque parece que não está aqui. Acho que está. Bom, o que eu fiz aqui foi a mesma coisa que eu fiz em cima. Eu dei uma separadinha e o botão estava aqui, ele caiu porque eu utilizei o display block. Outra coisa é que no text area, por padrão, o texto fica muito grudado, fica muito feio ali, né? Então a gente vai dar um padding completo nele de 10px. Então aqui, tudo aqui é 10px, né? Tá bem fluido aqui o negócio, tá bem rápido. Então, ó, você viu que ele já deu uma separadinha e ficou melhor. Você pode até utilizar um pouco de perfumaria e colocar ali um border radius, talvez, para ele ficar arredondadinho ali. Eu nem gosto muito, mas vamos lá. Ó, já ficou um pouco diferente, né? Com as bordas um pouco arredondadas. Para o botão, eu acho que eu nem vou colocar estilo. Eu vou deixar ele assim mesmo. Talvez aumentar um pouco a fonte. Inclusive, aqui a fonte do text area está muito pequena também, né? Então, vamos tentar pegar essa mesma fonte aqui e colocar no text area para ver se ela aumenta um pouco. Inclusive, ele até aumentou muito para lá, mas tudo bem, é só um teste. Ó, já ficou mais fácil de você ler aí. E para o botão, nós vamos fazer também isso. Nós vamos mudar só a fonte. Eu estou colocando assim com os nomes mesmo, os tipos de tags, só porque nós só temos uma tag de cada tipo. Então ficou mais fácil fazer isso, né? Ó, o botão ficou aí com um texto maior. Nós vamos colocar também aqui embaixo Embaixo não, pode ser no lado mesmo aqui. Um loading, né? Tipo aquela mensagem que diz assim: aguarde, aguarde, conectando, alguma coisa desse tipo. E também uma mensagem de erro, caso dê erro, que elas vão ficar aqui do ladinho mesmo também. Então vamos fazer isso agora. Eu já posso fechar isso aqui. E onde é que a gente coloca? Aqui mesmo, embaixo do botão. A gente vai colocar um spam com algo do tipo aguarde, conectando, né? Talvez. Consultando. Então ela fica desse jeito. Só que eu vou dar... Não é bem boa prática. Eu vou dar aqui uma... Para não ficar muito junto. Vou dar uma separadinha. E nós também já vamos aproveitar aqui para criar uma mensagem de erro. Que eu vou inventar aqui um erro, provisoriamente. Então, ocorreu um erro. Essa mensagem bem criativa aí. Só que aqui a gente vai precisar criar umas classes para eles. Porque nós vamos deixar a mensagem de erro em vermelho. Então eu vou chamar isso aqui de loading. E vou chamar isso aqui de erro. Olha, é bem básico mesmo. Vou deixar como erro mesmo. Tá ótimo assim. O importante é seu entendimento aí. Como eles estão dentro do container question, então a gente vai colocar aqui dentro mesmo, a mais aqui para baixo, a gente vai colocar aqui .loading, foi o que nós criamos lá. Color, só vai mudar a cor aqui. Vamos colocar um red. Só que eu troquei, essa cor é no erro, tudo bem, a gente cria aqui a parte de erro. Eu vou colocar aqui também, só mudar a cor para ela não ficar, para ela se destacar um pouco das outras coisas. Vou colocar aqui tem uma cor chamada Cadet Blue, pronto, essa aqui. Só que lógico que está trocado, né? Então vamos puxar essa aqui para cá e puxar essa aqui para cá. Pronto. Lógico que isso aqui não vai ficar aparecendo, então nós vamos ainda trabalhar isso. Acredito que a gente já possa ir para o código, que é o que interessa mais. Então, appcomponent.ts, que é o código que é relacionado a esse arquivo que nós estamos modificando. Vou até apagar esse título aqui, porque nós não estamos utilizando também.
É bem simples, nós vamos criar aqui um model para o texto da pergunta, que vai ser digitado na tela para esse texto aqui. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, question text, que é um string. É aconselhável você colocar aqui um camel case, né? Vamos inicializar a string. Ok. O isLoading, que é um indicador se está lendo ou não, é o que vai fazer com que isso apareça ou não. Então vamos lá. Que vai ser iniciar como false. Aqui eu já estou fazendo uma inferência de tipo, eu não preciso dizer que ele é booleano, já que eu estou colocando false aí. Então, e o erro text, que vai ser a mensagem de erro, que inclusive eu também vou fazer uma inferência de tipo aqui. Eu não vou precisar declarar o tipo. Eu já vou até simular, para você entender, eu vou criar aqui um método que eu vou chamar de question A, que é pergunte a IA, né? Onde eu vou receber aqui a pergunta, que ela é do tipo string. Inclusive eu estou criando fora do componente, peço desculpa aí, porque eles colocam tão pouco código no componente inicialmente que você acha que aquilo nem é um componente. Para você entender o comportamento, eu não vou iniciar codificando exatamente ChatGPT não. Vamos primeiro fazer um mínimo do básico aqui, para a gente entender um pouco do comportamento. Eu vou criar uma lista de strings aqui, que eu vou chamar de question answer list, que vai ser uma lista de strings que nós vamos inicializar ela como um array vazio. Não vai ser assim, calma, é só para você entender. Então, nós vamos pegar já essa lista aqui e você lembra que nós criamos aqui esse DT. Então, nós vamos criar uma lista desse DT aqui. Mas não vai ser dessa maneira, é só para você entender o bind do Angular. É um básico que eu estou fazendo aqui, para depois a gente ir para o real. Como a gente não tem uma div aqui, não é legal você colocar entre DT, que nós vamos ter outros DTs aqui, ó, embaixo, entendeu? Então, não é legal você colocar uma div aqui para separar os DTs. Vou até fazer para você entender. Eu não vou poder fazer isso, uma repetição disso aqui. Porque não é o DT, você não pode ter div entre DTs, né? Talvez até funcione dessa maneira, só que eu vou preferir, no lugar dessa div, criar aqui um ng. É uma tag bem útil do Angular, que é o ng container. Pronto. Aqui é um componente que ele é invisível, ele só serve para você separar as coisas. Ele serve para fazer exatamente o que nós vamos fazer aqui. Então nós vamos fazer nosso primeiro loop, né? A gente vai apenas, por questões didáticas, listar as perguntas que vão sendo feitas. Então eu vou fazer um let, vou criar uma variável aqui, vou colar logo minha lista aqui para não esquecer. Vou colocar o nome da variável aqui como um question answer mesmo. Off. Então eu estou fazendo um loop, criando essa variável e fazendo um loop daquele array que eu criei. Então para cada item desse array, eu vou apenas mudar aqui a pergunta, ó, você faz desse jeito, para colocar o question answer. E eu não vou mexer com a resposta, eu vou deixar aí. Outra coisa que nós vamos fazer é colocar, nós criamos o loading lá, né? Então, eu só quero que isso aqui seja visível, vou fazer um ng-if aqui, se isLoading que nós criamos for true. E eu só quero que isso aqui seja visível se houver uma mensagem de erro. Então, nós vamos fazer aqui um ng-if, ó. Se, basta você colocar aqui, erro text, né, que nós colocamos lá, ele está até ajudando aí. Se eu dizer se erro text, eu estou dizendo aqui que se erro text não tiver vazio, então eu quero que apareça isso. Só que eu não quero que apareça essa mensagem, eu quero que apareça a mensagem de erro. Então, é o templatezinho do Angular que a gente vai colocar aqui, erro text, pronto, vai aparecer a mensagem de erro. Isso aqui nós podemos deixar essa mensagem mesmo. Salvamos e o que? E já deu um erro aqui, que a gente vai ver por quê. isLoading, se eu ver se eu errei o nome. É porque eu não salvei ainda esse, tudo bem. Você viu que sumiu tudo aqui? Porque isLoading é false e o erro text é vazio. E o que esse método vai fazer? Ele vai simplesmente, por questões didáticas, a única coisa que nós vamos fazer inicialmente aqui é dar um push. Dar um push em quê? Na question text, que nós esquecemos de fazer o bind, que nós vamos já fazer lá. E ele vai pegar a variável isLoading e vai permutar ela. Ele vai dizer que ela é not isLoading. Ou seja, se for true, ele deixa false. E agora no erro text, a gente vai ter que... Eu não sei nem se precisa a gente fazer isso, né? A gente vai... Se
not error text. Vamos só fazer uma permutação aqui. Vamos dizer que error text igual a erro, né? Se ele tiver vazio, ele vai colocar atribuir esse texto. Caso contrário, ele vai voltar a ser vazio de novo. É uma permutação que nós estamos fazendo apenas para os leigos aí, quem está vendo Angular agora entender como é o bind do Angular, entendeu? Então nós não estamos fazendo praticamente nada aqui, é só uma aula, quer dizer, é só um trecho didático aqui da dica. Então, salvei, se a gente apertar aqui o botão, olha, não vai fazer nada porque nós esquecemos de fazer o bind do question, né? Então, é o que nós vamos fazer agora. Eu vou até copiar aqui, a gente vai para cá. Então, como é que a gente faz um bind aqui no Angular? Aqui é bem simples. Alguns chamam isso de banana na caixa. Então, você cria aqui uma caixa, um parêntese, e digita aqui ngModel igual a variável do ngModel. Ele está dando esse erro, muito bom ter dado esse erro, porque para que você trabalhe com um bind dessa maneira, você precisa, quem entende mais de Angular vai interpretar melhor o que eu vou falar, você precisa ir aqui no arquivo de módulo do componente. Como eu disse, eu posso fazer um curso de Angular, vai depender dos pedidos aí, né, da quantidade, aí se vale a pena. E eu tenho que colocar aqui o forms module aqui. Então, senão não vai funcionar. No arquivo de módulo do componente. Eu esqueci a vírgula. Aí você viu que ele já corrigiu aqui aquele problema, né? Então agora nós já temos bind, temos tudo. Vamos digitar qualquer coisa aqui, por exemplo, qualquer coisa. E vamos clicar em enviar. Ele não fez nada, ótimo. Porque nós precisamos também atribuir o clique desse botão. Nós não atribuímos clique a ele. Nós criamos aqui esse método. Deixa eu fechar esses arquivos, já está ficando cheio aqui. Nós não... Acho que nós vamos mexer mais em estilos. Vamos fechar esses daqui também. Nós criamos isso aqui, mas nós não codificamos. Então nós não vamos por hora nem precisar desse question aqui, porque nós estamos utilizando o bind já lá do question text, né? Então, vamos tirar inclusive isso. Eu vou aproveitar já e copiar o método e salvar. E veja só, no clique aqui do botão, ó, a gente vai codificar dessa maneira. Parêntese clique, pronto, é dessa maneira que você faz e cola o método. Apenas isso. Então vamos lá de novo, qualquer coisa aqui. Vamos enviar. Então o que ele fez aí? Permutou as variáveis que eu pedi para permutar lá, inclusive ele escreveu o erro. Se eu for de novo, ele vai permutar, retirando, olha, ele retirou aqui. Você entendeu, né, o que foi feito aí. E ele está adicionando mais respostas embaixo, porque não fizemos nada mais, nada menos que uma maneira de mostrar aqui o bind do Angular, desculpa. Só que vamos aproveitar que está aqui para a gente dar uma separadinha nisso aqui que está muito junto, está muito feio isso aqui. A gente vai dizer que todo DT vai ter uma margem bottom de 10, por exemplo. E todo DD vai ser maior, né? A gente vai separar maior. A gente vai colocar uma margem bottom de 30, talvez, para ficar melhor, bem separado mesmo. Para isso, nós vamos criar aqui uma classe que é... Como nós criamos lá em cima container question, a gente vai criar aqui container answer, né? Vou até copiar logo aqui para facilitar. Já vamos para o estilo novamente aqui. Deixa eu fechar para ficar melhor. E nós não podemos colocar aqui dentro. Podemos até fechar esse aqui, que nós vamos criar o outro aqui. Como nós temos só DT e DD ali, vai ficar simples. A gente não vai precisar nem criar classe para isso. Então, eu vou dizer que todo o DT ele vai ter um margem bottom de 10px, como nós falamos. Ele não mantém ali o estado, tudo bem. Depois a gente vai ver, a gente testa de novo ali. E todo DD vai ter aqui uma margem bottom de... A gente faz um pouco maior, bem maior aqui para ficar bem separado. Bom, agora vou repetir aqui, vou digitar uma pergunta qualquer. E parece que não deu certo porque eu não salvei aqui o HTML. Então vamos lá. Uma pergunta qualquer. Será que foi isso? Ficou, deu certo, só que tem um problema, a gente precisa dar uma margem aqui no próprio container que tem as respostas. Então a gente vai aqui nos estilos, a gente vai colocar aqui um margem top, talvez. Eu não gosto de fazer muito margem top, eu gosto mais de fazer margem bottom. É o componente de cima que decide a altura dele, né? Outra pergunta. Acho que está razoável. Vamos só aumentar mais um pouquinho aqui. Mais uma
pergunta. Ah, agora ficou ok. Você vê que ele está permutando ali o erro e a... Pronto. Então, nós vamos agora abrir aqui o código novamente, que eu não sei para onde foi. O problema é que o contexto do ChatGPT, ele não é, assim, dessa maneira, apenas uma array de strings. Ele trabalha com os conceitos de system, de user e assistant. Eu acho que escreve assim. O system é uma mensagem que você está informando, ensinando ao ChatGPT o que ele vai ser. O que ele vai ser quando o seu cliente utilizar o seu aplicativo que fornece funcionalidade de ChatGPT. Por exemplo, você pode dizer no system, seu nome é tal e você é um vendedor, entendeu? Você pode explicar isso. Nós não vamos utilizar aqui o system. O user é você, é a sua pergunta. E o assistente é a resposta que você obtém. Então, a estrutura não é bem daquela maneira. O que ocorre é que existe... O ChatGPT trabalha com um role, que eu vou explicar aqui, e trabalha com o content. Ele trabalha com um array disso aqui. Então, isso aqui vai se repetir. O role pode ser um desses dois aqui. Se for você que fez a pergunta, então você tem que colocar o role como user, que é você. Então aqui você vai colocar a pergunta. E quando ele lhe responde, ele manda uma resposta com isso aqui preenchido como assistente. E aqui ele manda a resposta para você. E nisso vai formando um array de perguntas e respostas, e é esse array aqui que a gente chama de contexto. Então, no lugar da gente trabalhar aqui com um array de strings, a gente vai criar esse tipo. Eu não vou criar aqui uma interface, acho que não precisa, eu vou criar o tipo inline aqui mesmo. Eu vou dizer que isso não é mais um array de strings, é um array de role, que é do tipo string, e content, que também é do tipo string. Logicamente ele já vai passar a dar uns erros aqui. Eu estou dando um push numa string aqui. Então eu já vou apagar aqui, você já entendeu essa parte. Vou até deixar comentado aqui. E o contexto é nada mais do que a junção. Esse array aqui é todo um contexto. Quando você faz essa última pergunta aqui para o ChatGPT, você vai ter que mandar para ele também essas últimas perguntas. Por quê? Porque se você for se referir a uma pergunta anterior, ele vai ter que saber que você mandou, ele vai ter que ler essas coisas anteriores. Só que ele não guarda informação. Você vai ter sim que mandar isso para ele, entendeu? Ele não guarda o contexto, é você que envia o contexto para ele. Então, vamos lá, vamos criar aqui... Agora nós vamos partir para a parte técnica mesmo, de chamar o ChatGPT, a API mesmo. Vamos, inclusive, aqui instalar... Eu acho que eu não vou nem parar, talvez eu possa abrir aqui um outro... Vamos parar mesmo, não tem problema, a gente executa de novo, né? A gente vai instalar o Axios, vamos trabalhar com Axios. npmi Axios. Se eu não me engano, o Axios você não precisa instalar os types, né? npmi @types/axios -d como uma dependência de desenvolvimento. Eu não vou fazer isso porque eu acho que não precisa, eu tenho a impressão que não precisa. Então, uma vez que nós já instalamos o componente, nós agora vamos criar um método aqui que é para valer, que é um método onde nós vamos contactar a API da OpenAI. Bom, mas para isso você vai precisar de uma API Key. Por hora, nós vamos fazer aqui o seguinte, nós vamos criar aqui um arquivo config, vamos criar aqui um novo arquivo, eu vou abrir aqui, e vou criar aqui mesmo em src um arquivo JSON mesmo, config.json, onde você vai colocar sua API Key. E bem aqui, a gente vai fazer assim, eu vou colocar aqui GPT API Key. Isso, porque você vai precisar dessa API Key. Essa API Key, por hora eu vou deixar assim. E aqui eu já vou importar, deixa eu fechar aqui, que senão tá... nós não vamos precisar de ver, por enquanto, visualização aqui, então a gente pode dar uma aumentada, né? Eu vou importar agora o meu config, o config que eu criei. Então importe config from... Ele não está aqui, ele não está nesse nível, então nós vamos ter que descer mais um nível aqui. E ele está... Eu acho que ele está aqui, config.json. Ele está dando esse erro porque, por padrão, o TypeScript ele não permite que você importe arquivos JSON. Então, para isso, você vai aqui no arquivo tsconfig. Deixa eu ver se ele já está aqui. Eu não lembro da propriedade, deixa eu ver aqui.
resolve JSON Module, você vai colocar como true aqui. E ele já, inclusive, interpretou aqui e apagou o erro. Ele está dando esse erro porque a variável foi utilizada, eu criei essa variável, quer dizer, eu criei essa variável aí e não estou utilizando esse componente. Vamos criar agora um método que vai realmente acessar a API do ChatGPT. Então, eu vou chamar aqui de question to OpenAI, podemos deixar assim. Ele vai receber uma única pergunta, agora sim ele vai receber um question, que é um string, uma variável. Apenas por segurança aqui no início, nós vamos verificar se o nosso array se nossa lista, ela está vazia. Caso ela esteja vazia, nós vamos apenas dizer, para que evitar erros, né? Nós vamos apenas dizer que ela é um array vazio. Nem é necessário isso, porque nós já estamos declarando ela lá em cima. Se eu dar uma separadinha aqui para não ficar muito junto as coisas, vamos subir mais um pouco aqui. A segunda coisa que ele vai fazer aqui é dar um push. Ele vai dar um push logo para começar a criação do contexto. Então, nós vamos dar um push aqui, ó. E o que vai nesse push? Você sabe que isso aqui é um array de role e content. Nesse push, desculpa, aqui, ele vai... O role, quem é o role? Você já sabe, né? É user, é você. Não é você que está postando a pergunta, então eu vou colocar aqui logo no content a pergunta feita lá. Eu já estou preenchendo aqui a pergunta do contexto. Opa, isso aqui é o question lá, aquele question lá em cima. Pronto, já incluí a pergunta no contexto. Agora nós vamos para o Axios em si. A gente vai receber aqui um response igual a... Ele é um await, ele é assíncrono. A gente vai chamar aqui o Axios, que inclusive a gente esqueceu de importar ele aqui em cima. Acho que é assim. Ele até já completou aí para mim. Utilizando a ajudinha aqui do Visual Studio Code, eu vou tornar esse método assíncrono. Então você viu que ele colocou aqui o async aqui em cima. E a gente vai fazer um post. A API do ChatGPT trabalha com post. A primeira coisa que ele vai perguntar é a URL da API do ChatGPT. A API de Conversations. Então nós vamos aproveitar para colocar aqui no nosso JSON também o parâmetro, para seguir o padrão, GPT URL. Podemos deixar assim. Então aqui, deixa eu ver, sim, a gente vai colocar, agora sim, nós vamos passar a utilizar o config. Config. Ele não está ajudando, não sei porquê, mas vamos colocar GPT URL. Deixa eu ver se eu acertei, se eu errei alguma coisa. Vamos fechar esse. GPT URL. Por algum motivo ele não está... config, ele está dando um erro aqui. Sim, você tem que colocar também nas novas versões do TypeScript. Você já pega aqui a reclamação dele, então era por isso que ele não estava listando. Vamos de novo no tsconfig e vamos adicionar mais essa configuração que ele está pedindo aqui, que é allow syntactic default imports. Então vamos colocar como um true aqui. Ele já retirou aqui, inclusive eu acho que ele vai me ajudar agora, né? Então vamos fazer um teste. Tá vendo? Ele já está listando aqui. E aqui eu já estou fazendo um post para a URL que eu vou colocar lá. Inclusive essa URL eu já vou configurar. Se você der um F12, é bem fácil aqui, o ambiente é bem intuitivo. Se você clicar aqui e der um F12, você já vai para lá para fazer a configuração. Então eu já vou colar a URL. A URL é essa daqui, é a URL padrão lá da... Nós vamos já para o site da OpenAI. Aliás, eu vou aproveitar para ir agora aqui. Você vai em platformopenai.com. Esses links eu vou deixar na descrição. Então, para você acessar suas API Keys, deixa eu tirar isso aqui. Vamos logo aqui para a raiz mesmo, para a gente poder encontrar. E você tem que ter a assinatura, claro, do ChatGPT para poder utilizar a API do ChatGPT. Eu não lembro se a API é grátis do ChatGPT. Você pode dar uma consultada aí. Você tem que fazer o cadastro. Eu utilizo aqui a minha conta do Google. Você pode utilizar, se eu não me engano, e-mail e senha também, usuário e senha. Então, deixa eu ver se a gente encontra aqui em API Reference. Eu não estou lembrando onde é que é a... Tá aqui, você vai aqui em API Keys, ó. Aqui eu tenho várias chaves, coisas de teste que eu estou fazendo.
você vem aqui em criar nova, você vai dar um nome. Quando você clicar em gerar, eu não vou fazer isso aqui. Aliás, vamos fazer, né? Vou chamar de teste aqui, CUD total. Então ele vai gerar, você já aproveita para copiar aqui, que é a única chance que você vai ter de copiar, senão você vai ter que criar outra. Então ele já colocou aqui. Eu acho que eu vou até deixar essa API aí. Eu acho que eu vou até usar essa, porque ela é temporária. Então nós vamos aproveitar e voltar aqui para o nosso config e já vamos colar aqui aquela chave. Pronto, já temos até a chave aí. Então, aqui você vai, nesse próximo parâmetro, esse próximo parâmetro aqui é o body do Axios. É o body que você vai enviar. E nesse outro parâmetro, que é bem importante também, é o header. Inclusive, nós vamos começar pelo header, onde nós vamos digitar, criar um objeto de header aqui, em que isso aqui é essencial, onde nós vamos colocar aqui um content type como um application JSON, e nós vamos colocar agora o que é mais importante, a nossa API key. Então você cria uma tag aqui, authorization, é um token bear. Então a gente vai, inclusive eu vou até colocar aspas assim, porque a gente vai fazer uma concatenaçãozinha. É um token bear. Então aqui nós vamos concatenar o que? Com a nossa chave de API. Então a gente vai pegar o config.gpt API key. Pronto, aqui nós já fizemos o header aqui, que já tem a autenticação e já está pronto para chamar a API, porque nós já colocamos até aqui o token também. E essa parte aqui é a parte do header. Então essa parte aqui é a do body, que não é menos importante, né? Então, no body a gente vai ter que fornecer umas coisas essenciais. Primeiro, a gente vai informar o essencial, que é o alvo desse vídeo, que é o model. Até então, você utilizava, se eu não me engano aqui, era GPT-3 ou GPT-4, você utilizava, mas agora eles estão nos fornecendo um teste com esse GPT-4 que tem esse nome dessa maneira. Preview, você viu que está numa versão preview. Esse preview aqui é importante, que você não pode utilizar isso em produção, isso é só para teste, né? Mas isso vai cair, isso depois vai, como diz na documentação, tudo vai ser incorporado aqui no GPT-4. Então, já informamos o model. Agora é aqui que você vai passar as mensagens. Messages. O que é essas messages? É aquele contexto. Então, é o contexto que você está informando. Note uma coisa, já a gente vai entender melhor. Vamos primeiro colocar os parâmetros aqui. Ele recebe um temperature, que eu costumo colocar... Deixa eu ver se eu escrevi certo aí. Eu costumo colocar em 0,5. Você tem que dar uma lida lá na documentação da API. Inclusive, eu vou até aproveitar aqui para mostrar esses links, eu vou deixar na descrição. Que aqui na parte de... Deixa eu voltar aqui o nível. Aqui você tem a referência da API, né? Onde ele explica como é que você instala, como é que você faz o envio da informação, o post, tudo mais, como é que você trabalha com imagens, que inclusive vai ter também um vídeo sobre imagens aqui, já utilizando as novidades do novo ChatGPT. E pronto, você pode dar uma lida geral aqui que você vai obter bem mais informações. E o Max Tokens é quase como se fosse assim o número máximo de palavras. É algo bem importante também, porque aqui, se eu vou colocar 4.000, você pode colocar 600. Isso aqui acarreta na sua cobrança, né? Por exemplo, se você colocar esse Max Token muito grande, é possível o cara até colar praticamente um livro ali para o ChatGPT resumir. Só que isso aí, quanto mais tokens são utilizados nas operações, mais a cobrança aumenta. Lembrando que esse Max Tokens aqui incorpora também o contexto. Lembre-se que você vai enviar um contexto que já tem informações. Então, até onde eu sei, está incluído também esse contexto nesse Max Tokens aqui. Ele vai contabilizar esse contexto que você está enviando também. Beleza, então terminamos praticamente aqui. Isso aqui é uma await, então vamos colocar aqui um ponto e vírgula. Aqui embaixo nós vamos receber, nós vamos obter a resposta do ChatGPT. Então const, vou chamar de response str. Vou pegar lá do response, veja só o que ele retorna. Vou já mostrar. O próprio Axios, ele retorna um data, um response.data. Só que a partir daí é o ChatGPT que informa. Então ele retorna um choices, que é um array em que você pode ter várias escolhas ali. Eu sempre pego a escolha 0 aqui.
Dentro dele tem uma propriedade message e dentro dela tem um content. Esse message aqui é nada mais que um item desse aqui, onde tem o role e o content, entendeu? Mas eu só estou pegando o content porque eu quero preencher esse response SR apenas com a resposta do ChatGPT. Vou tentar até, mesmo que rápido, mostrar como é que ele responde aqui para você entender porque que eu coloquei esses choices aí. Vamos ver se ele mostra alguma resposta aqui, ou se vai ser difícil encontrar. Vamos aqui na Completions Chat, pronto, Chat Completions. Vamos ver aqui, ó. Veja só, aqui, se eu não me engano, é uma resposta, choices. Vê se eu pego alguma resposta aqui. Esse de baixo aqui, pronto. Não estou conseguindo descer aqui, mas pronto. Esse de baixo aqui, ó, é um response, como você está vendo, ó. Então ele, além de outras coisas que você pode também utilizar, até ele retorna um model, fingerprint, um monte de coisa. Então a gente está pegando só esse choice aqui e você vê que ele é um array, né? Então a gente está pegando só o primeiro item. Desse item a gente está pegando o message e a gente não está pegando esse role, a gente está pegando só a resposta, que é esse content aqui. Aí deu para você entender. E o que nós vamos fazer com essa resposta? Você já deve estar imaginando aí, né? Lógico, a gente vai dar um push no nosso contexto. Então a gente vai pegar nosso question answer list e vamos dar um push. Eu poderia até pegar o role daqui, né? Mas como eu já sei, para ganhar tempo aqui, eu vou dizer que o role é o assistente, né? Que eu já sei que vai vir assistente lá. Mas você poderia também pegar só até aqui, né? Então isso seria... Você chamaria isso aqui de message. Vamos deixar assim mesmo, pronto. E aqui no content, o que seria a resposta, né? Então o que está ocorrendo é que nós iniciamos aqui o contexto. Se não tiver nada no contexto, nós criamos um array vazio. Nós já estamos dando um push da pergunta, já estamos nos adiantando. Poderíamos deixar para fazer isso só no final, caso não desse erro. Estamos fazendo um push aqui para a API do OpenAI, do ChatGPT. Obtendo a resposta como string, apenas a resposta mesmo, nós estamos também fazendo outro push. Então isso criou já a primeira pergunta e a primeira resposta. Sendo que a pergunta foi do user e a resposta foi do assistente. E a gente não precisa retornar nada porque nós vamos utilizar a própria lista lá. Inclusive deve estar dando um erro lá na tela porque nós estamos ainda, se eu não me engano, tratando como array. Eu tenho até que ver se eu não errei esse nome, assistente. Olha, esse nome está errado, viu? É assistente. Acho que é assim. Se eu não me engano, né? Vamos até dar uma olhada aqui na... É assistente, viu? Tava errado. Eu vou até dar um Ctrl D aqui em tudo que eu fiz com esse negócio aí. Vamos colocar... É um A, viu? Aqui. É que meu inglês é ótimo. Então, ó, até mudei aqui o exemplo aqui embaixo. É assistente. Né? Então, pronto. Já corrigimos. E... O que está faltando aqui? Isso aqui nós não vamos mais precisar. Aliás, nós vamos trocar isso aqui por send question, né? Vamos chamar de send question, que agora o que nós vamos fazer, no lugar de fazer isso aqui, nós vamos chamar o método novo que nós criamos, que é esse aqui. A gente vai chamar e agora a gente vai passar o question lá, entendeu? A gente está chamando o método lá de cima. Como ele é assíncrono, nós vamos ter que colocar um await aqui e nós vamos dizer que o send question é assíncrono. Mas nós vamos também trabalhar com o nosso loading aqui. Aqui ele tá precisando de um this, né? Nós esquecemos, pronto. Como nós temos erro e loading, nós vamos trabalhar com isso agora. A gente vai criar aqui um try, um catch, pronto. Aqui, dentro do try, nós vamos colocar nossa chamada da API. Em cima, nós vamos informar que o isLoading é true. Ou seja, eu comecei o processamento. Então, aquele aguarde processando vai começar. Vamos criar aqui um finally e vamos dizer que o isLoading é false, terminou, né? Então, de qualquer maneira, no file ele vai entrar, ocorrer erro ou não, ele vai ter que entrar no file. Então, ele vai ter que parar aquele isLoad lá. Caso tenha ocorrido erro, nós temos a variável de erro, né? Então, a gente vai dizer que erro vai ser erro.message. Ou então, se não existir erro.message, a gente vai colocar erro.erro, que às vezes vem assim. E caso não exista nenhum desses, a gente vai colocar, sei lá, vamos inventar, ocorreu um erro no pedido. Caso não tenha chance de a gente recuperar esse erro, e ele está marcando aqui porque a gente tem que colocar como N, e a gente tem que marcar isso aí como N porque pode vir qualquer coisa. Ninguém sabe direito o que vai vir nesse erro. Outra coisa que é bom fazer também é zerar. Depois que a gente já enviou a questão, é bom a gente zerar a caixa de texto lá.
para esperar receber outra questão, outra pergunta, né? Então estamos zerando aqui embaixo. Aqui a gente já pode apagar, que era aquele exemplo que nós estávamos fazendo, né? Inclusive eu não sei se eu posso apagar. Pronto, é até aqui. Pronto, ficou ótimo aí, bem fácil de entender. O código é bem simples e é só isso mesmo, acabou o nosso exemplo. Logicamente aqui vai dar erros, porque aqui é um send question agora, né? Ele até ajuda aí. Aqui não vai mais poder ser assim. Aqui vai ficar sempre o content, entendeu? Tanto no DT como na resposta vai ficar sempre o content. Mas, Márcios, o que vai diferenciar um da outra? Vai diferenciar se o rolling, veja só, eu só vou mostrar isso aqui, o de cima, se o rolling, eu fazer um ngIf aqui, que você já viu como é que faz, né? Se o question, não é o list, se o question answer.rolling igual a user. Então, eu só vou preencher o de cima se for user. E o de baixo nós vamos fazer uma coisa parecida, só que se for assistente. Então a gente vai colocar aqui, ó, assistante, né? Ok. Pronto. Vamos testar? Então vamos testar agora. NGS, né? Como você já sabe. Dessa vez a gente vai até utilizar um npm para você aprender de outra maneira. npm run start, né? Que tinha lá. Você pode ver isso repetindo aqui no package.json. Aqui você vê os comandos. Inclusive tem o de build para você gerar a versão para produção também. Né? Watch e vários comandos interessantes aí. Vamos utilizar agora o npm run start só para diferenciar. Já está perguntando se eu quero abrir no browser. Vamos abrir. E ele agora abriu aqui. E vamos ver se da primeira tacada a gente acerta, né? Vamos fazer aqui uma pergunta bem básica mesmo. Como instalar o Angular e criar uma aplicação? Realmente não é tão básica assim, porque criar uma aplicação é muito abrangente, né? Uma primeira, né? Vamos chamar aqui de primeira. Uma primeira aplicação. Vamos ver se já vai dar certo. Eu vou até copiar aqui. É até bom você copiar para não precisar repetir, né? Porque de repente pode dar um erro. Olha, ele está aguarde consultando e deu um erro 400. Vamos verificar por quê, né? Fechar aqui, tem muita coisa aberta. Vamos fazer um log no erro, até para a gente aprender. Vou fazer um console.error. Passando o erro ali. Novamente. Ver se ele fez algum log. Ele faz o log aqui. Então vamos abrir aqui. Pede request. Então nós erramos alguma coisa. Realmente na solicitação. Tem algum texto errado. Nós vamos já encontrar. Aqui o erro bem simples, bem na minha cara. Aqui eu não estava vendo. Desculpa. Eu coloquei application. Costuma errar bastante. Então vamos dar uma corrigida. Vamos testar novamente. Aqui. Dessa vez eu acho que a gente pode fechar. A mesma pergunta. Então ele está conectando, está aguardando. Ó, você viu que o bind aqui deu certinho. Então está aqui a pergunta. Você pode dar, lógico, uma melhorada, né? No exemplo aí. Ele respondeu, ficou aqui um pouco feio a resposta, porque nós não formatamos. Mas para instalar o Angular, você está vendo a resposta. De qualquer maneira, a gente vai ainda tentar dar uma melhorada nisso. Se bem que aí é com você. Você instala algum componente para Markdown, porque pode dar uma procurada aí, a gente não tem muito tempo, o vídeo não pode ficar muito grande. E aqui eu vou colocar aqui. Vamos ver se só... Deixa eu colar aqui para não perder a minha pergunta. Provisoriamente aqui. Vamos ver se só o code já resolve, né? Aqui. Eu acho que não. Retornar minha pergunta aqui. Deixa eu retornar minha pergunta. Pronto. Salvar. É só questão de formatação aqui, né? Voltando aqui de novo. Ainda não ficou legal. Vamos colocar o code pré, né? A gente coloca aqui um pré. Mais uma vez. Bom, dessa vez ficou melhor. Eu coloquei aqui o code e o pré, que funciona como se fosse, não é bem a melhor maneira, não é? E ele respondeu aqui
Deu a resposta direitinho, você pode dar uma lida aí. Só que a pergunta principal é isso aqui. Até que ano você tem dados para... Você tem informações? Poderíamos ter colocado isso aqui embaixo também, porque ele vai sempre preenchendo para baixo. Ó. Ele, inclusive, já respondeu aqui, já limpou. E respondeu como assistente de IA, minha base de conhecimento é atualizada até o início de 2023. Então você está vendo aí 2023. Cara, se você tiver gostado desse conteúdo, se ele tiver sido útil para você, eu agradeceria bastante se você curtisse esse vídeo e seguisse o canal.